Acho que agora voltou. Deixa eu tentar de novo aqui. Tinha travado tudo aqui. Aí, aí. Acho que agora vai. Tinha dado uma travada bonita aqui na internet. Agora vai. Então, pessoal, na última aula nós falávamos já da Primeira República e eu comecei a trabalhar com vocês, então, aspectos gerais, tá, da Primeira República, que está nesse primeiro material sobre política, economia e sociedade. E aí nós falávamos dos símbolos da República, que eu botei, então, a divisão dela, República da Espada, República Oligárquica. A República da Espada são os dois primeiros governos militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, vai até 1894. São os primeiros 5 anos. E a República Oligárquica é o que vem depois, até 1930. Se caracteriza, assim, pelo domínio, né, dos governos que representam as oligarquias estaduais, tá? Principalmente São Paulo e Minas Gerais. Neste período da República Oligárquica, o único presidente militar foi o Hermes da Fonseca. Tá? Então, foi uma república dominada, esse período da República Velha, ou da Primeira República, foi dominado pelas oligarquias, principalmente São Paulo e Minas, que eram os grupos mais fortes. Tá? Vimos essa linha, ó, do tempo com os presidentes, então, são vários presidentes. Tá? Eu não vou trabalhar presidente por presidente com vocês, eu vou mais destacar aspectos dessa república, o significado dos nomes, né? República é o bem, coisa pública, coisa comum do povo, né? Na real, o res, né? Res é coisa e pública é comum do povo. Tá? Então, as primeiras formas já na antiguidade, né? Na chamada antiguidade clássica. E governo, oligarquia é o governo de poucas pessoas, né? Então, essa é a característica dessa república oligárquica. Poucas pessoas governavam, né, de fato, assim, uma minoria da população, tá? Vamos lá, seguindo, essa parte a gente já viu, só botar no silencioso aqui o meu celular, senão vai ficar apitando aqui. Beleza. Símbolos nacionais, criação de uma nova bandeira, né? A criação de um brasão de armas, exaltação de uma figura histórica, que foi o Tiradentes. Então foi feita a nova bandeira do Brasil, que ficou sendo essa. Ela mantém as cores, né, da bandeira anterior e até que a bandeira anterior do Império já tinha, né, o losango amarelo e no meio era o brasão, né, do Império, os símbolos do Império. Agora ele é trocado, né, por esse círculo que representa o céu do Brasil no momento da proclamação da República. Tá? No dia 15 de novembro de 1889, o céu que se via no Rio de Janeiro, tá? Com o Cruzeiro do Sul, né? Com a formação aí das estrelas e a frase positivista ordem e progresso. Tá? Então, é uma nova bandeira, né? Um novo símbolo, uma nova identidade. É sempre, né, quando um país passa por esses processos, né, busca formar uma nova identidade nacional ou consolidar uma identidade nacional. No caso do Brasil, né, era essa busca agora por uma nova identidade, já que tinha se transformado de uma monarquia para uma república, tá? E aí buscou também, né, no Tiradentes, esse personagem que nós já trabalhamos aqui, uma figura para, assim, buscar uma popularidade para essa república, para consolidar um apoio popular que a república, a princípio, não tinha. Demorou, né, para o Brasil saber que o Brasil, para a população brasileira, né, demorou para a população brasileira se dar conta que tinha virado uma república, ficou muito restrito ao Rio de Janeiro, né, nesses primeiros momentos, assim, primeiras semanas, né, e meses,
porque, né, as coisas também demoravam naquela época a chegar. O Brasil sendo um país desse tamanho que é, né, demorava a notícia a se espalhar. E, os responsáveis pela proclamação da república, né, os militares principalmente, não tinha muito apelo popular. Deodoro da Fonseca, por exemplo, não era uma figura que tivesse, assim, muito apelo popular, né, muita não era muito carismático. Era um herói de guerra, né, era um militar da Guerra do Paraguai, mas, né, assim, fora isso, né, não tinha aquele apelo. Então buscaram no Tiradentes um personagem da história brasileira que tivesse, né, que tem e se construiu sobre a figura dele um herói, né? E ele tinha um certo apelo já, claro, estava meio que esquecido assim, mas se construiu sobre a imagem dele a imagem de herói, um herói da República, um brasileiro que lutou pela República e de fato, né? Ele queria uma república, mas não do Brasil, né? De Minas Gerais e que lutou contra Portugal. Então buscaram na figura do Tiradentes e ainda, né, os pintores da época, enfim, retrataram Tiradentes com essa imagem bem parecida com a de Jesus Cristo, com o Jesus Cristo que a gente está acostumado, aquele Jesus europeizado, né, que também, né, é um Jesus construído, né, inventado, a imagem aquela, né? Então, o Tiradentes vai ser o personagem que se busca para garantir um apelo popular, inclusive, né, o que antes se falava do Tiradentes na época do Império, não se falava muito dele. Poucas vezes ele foi citado, assim, em termos no Senado, nas assembleias, enfim. Não se falava muito, quando se falava, geralmente era de maneira ofensiva. Então se constrói uma imagem de um Tiradentes heróico e que lutou pela República, pela suposta República do Brasil. E se transforma o dia da execução dele, aqui é o decreto ó, do Marechal do Deodoro da Fonseca, no dia 21 de abril, como um feriado nacional. Aliás, tinham vários outros feriados que, com o tempo, foram saindo do nosso calendário, infelizmente, né? A gente poderia ter mais feriados aí, mas saíram do calendário. Mas o 21 de abril ficou no calendário até hoje, né? O dia da execução do Tiradentes, tá? Então, e aqui tem até duas versões, ó, num historiador, num livro de um historiador monarquista, o Tiradentes é descrito como repugnante, o Joaquim Norberto de Souza, e já num discurso de um ativista republicano, que é o Silva Jardim, ele aparece como uma figura quase mística. Então, essa guerra de versões também sobre o personagem Tiradentes, e a gente vê, né, quando a República ascende, né, quando o Brasil se torna república, aí essa transformação, né, da imagem do Tiradentes num herói nacional. Então, a República busca, né, ela busca construir uma identidade com os símbolos, novos símbolos nacionais e com um personagem histórico e supostamente heróico, que teria lutado, né, pela República Brasileira. E, na real, também se torna, assim, o mártir da independência. Mas, na real, né, o Tiradentes, ele luta, a gente já viu, né, num contexto bem específico, com aspirações, né, bem específicas, tá? Bom, vamos para as características, então, pessoal. Vou destacar com vocês características gerais dessa república. E se der tempo, a gente já vai ver hoje as revoltas, tá? Eu vou mandar o material para vocês, eu já mandei esse que vocês estão vendo, eu já mandei. Eu vou mandar também, logo depois que terminar a aula, eu vou mandar o das revoltas. O das revoltas tem bastante coisa, tem bastante revoltas para a gente ver, tá? Então, assim, a gente vai talvez começar hoje, mas provavelmente vamos conseguir, né, finalizar as revoltas da República na aula que vem, tá? E questões, né? Questões eu vou fazer como eu fiz do período imperial. Eu vou preparar uma lista de questões da URGS e Enem, principalmente, né? E vou fazer essa lista num PDF para enviar para vocês. Não vou botar direto aqui no material, tá? Eu vou mandar para vocês essa lista nos drives, que nem eu fiz com as questões, a maior parte das questões do Império, tá? Vai ter as indicações, né, lá no fim do material, nas revoltas lá dos filmes e tal, mas as questões daí eu vou mandar separado, tá? Constituição, pessoal. Então, o Brasil agora é um país republicano,
não pode mais ter uma Constituição monárquica, né? Tem que fazer uma nova Constituição. E ela foi feita em dois anos depois da proclamação da República, a Constituição de 1891. É a primeira Constituição republicana e é também uma das mais duradouras da história do Brasil. Ela vai ser a Constituição do Brasil até 1930, até a Revolução de 30, quando o Getúlio Vargas sobe ao poder, começa a Era Vargas, aí ele já não vai mais respeitar essa Constituição, mas ela fica, então, de 1889 até 1891, desculpa, até 1930, tá? Muda o nome do Brasil, o Brasil passa a se chamar Estados Unidos do Brasil, então mostra já uma clara inspiração na política norte-americana, na República Federativa, né, norte-americana, e o Brasil se torna uma república federativa. As federações, qual é a ideia da federação? Porque não é a mesma coisa. Ser uma república não quer dizer que seja uma federação, mas o Brasil vai ser uma federação. Federação de estados, né? São estados federados que formam essa república, ou confederados, tá? E cada federação tem uma certa autonomia. Nos Estados Unidos, essa autonomia ela é muito maior. Os estados, né, norte-americanos, eles têm leis específicas, eles têm questões específicas, né, de política que são bem, né, mostram bem uma autonomia. No caso brasileiro, tem uma autonomia, tá? Mas a União, que é o poder central, ainda tem um certo poder de veto assim dessa autonomia dos estados. Então não é igual ao modelo norte-americano. É inspirado, mas não é igual, tá? Essa autonomia é até certo ponto no caso brasileiro. No caso dos Estados Unidos é uma autonomia bem maior, né? Cada estado faz as suas leis em relação a diversas questões, tá? O regime vai ser presidencialista, 4 anos. No primeiro governo vai ser de 5, mas depois 4 anos sem reeleição. Então, os presidentes dessa época não podiam se reeleger. Quando é que vai, no Brasil, ser inaugurada essa política de reeleição? No governo Fernando Henrique Cardoso, só na década de 90. E aí ele consegue, né, alterar a lei para que os presidentes, alterar a Constituição, para que presidentes, enfim, outros cargos do executivo possam se reeleger, tá? Aqui não. As províncias passam a se chamar estados, então não vai ser mais a província do Rio Grande do Sul, vai ser o estado do Rio Grande do Sul. As eleições passam a ser diretas para presidente, governadores, deputados, enfim, outros cargos também. O voto não é mais censitário, aquele voto que tinha que comprovar uma renda, que na época do Império, né, era muito característico esse voto censitário, agora não mais censitário. O voto ele não precisa mais comprovar uma renda, mas ele ainda é bastante excludente. Por quê? Porque só é apto a votar uma parcela pequena da população brasileira, que são homens maiores de 21 anos, exceto praças militares, o que são cabos, sargentos e soldados, padres, na verdade não diz padres, assim, na Constituição diz religiosos que tenham se submetido àquela questão da exclusão de liberdade dentro da religião, o que inclui padres da Igreja Católica e mendigos, tá? Mulheres não podiam, e homens, né, que fossem analfabetos, enfim. Na verdade, assim, aumenta a parcela da população que pode votar em relação ao Império, mas ainda é muito pouco, é em torno de 6% da população brasileira que vai estar apta a votar de acordo com essa Constituição. Entre 6 e 7%, que é muito pouco, tá? E o Estado passa a ser laico, ou seja, o Estado brasileiro, que antes era confessional, tinha a religião oficial, passa a não ter mais a religião oficial, e há essa separação entre Estado e Igreja, a Igreja Católica, tá? Na teoria, né? Na teoria. Na prática, ainda até hoje, né? A gente tem influência da religião, né? Na formação do Estado, nas leis, na Constituição, mas na teoria o Brasil agora se torna um Estado laico, tá? Os registros de casamento, nascimento e óbito não vão mais ser para a Igreja Católica, não vão passar pela Igreja, vão agora ser registros civis. Quer fazer um batizado, quer fazer um casamento, quer fazer né? Quando a pessoa morre, quer fazer uma cerimônia católica, beleza.
Mas, né, o registro diz que antes ficava com a igreja, agora é público, é do Estado, é um registro civil, não tem mais a ver com a religião, tá? O que vai ser motivo também de muitas críticas por vários setores da sociedade, que eram católicos, né? Sociedade brasileira nessa época aqui, a gente está falando, né? Muita gente seguia o catolicismo, era adepta à religião, ou, né, tinha isso como algo assim que estava consolidado e vai criticar, né, pela separação, né, do Estado e da Igreja, tá? Então, assim, são os aspectos básicos ou fundamentais para a gente entender essa Constituição de 1891, tá? Como é que eram as eleições? Como eu já disse, né, as eleições elas eram excludentes e elas eram excludentes, principalmente em relação às mulheres, né? Não, mulher não podia. Quando é que vai poder, né? As mulheres vão ter o direito de votar só na próxima Constituição, que é a de 1934. Mas durante ali os finais da Primeira República, já começa a surgir, claro, bem antes, na verdade, mas no final da Primeira República já vão ter mulheres candidatas a alguns cargos, mulheres, grupos, né, de mulheres pressionando, o movimento feminista já está pressionando pelo voto, mas isso não fica lá no final, isso já desde antes, tá? As eleições serviam para legitimar o poder das oligarquias e dos chefes políticos locais. Era muito comum, não sei se vocês já ouviram essa expressão, o voto de cabresto. O que que é isso, né, gente? O voto de cabresto é aquela ideia, né, de que a pessoa vai para a urna eleitoral já, né, com o seu candidato determinado numa espécie de cabresto, assim, ou que alguém leva a pessoa, né, numa espécie de cabresto. Que a pessoa vai meio que pressionada, né, a votar num determinado candidato ali, porque ela, ou o voto foi comprado, ou ela foi pressionada de alguma maneira, tá? E assim, era muita fraude que acontecia. Não tinha fiscalização, e quando tinha a fiscalização, o órgão responsável era meramente simbólico e favorável à situação, ou seja, favorável a quem estava no poder. Candidatos de oposição, caso eles tivessem um bom número de votos, era excluído da eleição, era chamada degola. Então, assim, a eleição nada mais era do que, uma formalidade que as oligarquias usavam para dizer, ó, estão sendo feitas as eleições, o povo está votando e está votando na gente. Só que era muita fraude em cima de fraude, assim. Vou dar um exemplo aqui até da oligarquia rio-grandense, que o Borges de Medeiros, que era do Partido Republicano Rio-Grandense, foi eleito 5 vezes consecutivas, com 99% dos votos para ele. Então, imaginem, né? E isso era o Brasil inteiro. Aí o voto não era secreto também, isso ajudava, claro, nas fraudes. E aquela questão, né, de ser alfabetizado, também muitos coronéis, né, o coronelismo atuava, fraudavam, assim, né, muitas pessoas que eram analfabetas votavam porque davam um jeito de fraudar, né, não elas em si, né, mas quem queria que elas votassem num candidato tal lá, dava um jeito de dizer para essas pessoas irem votar, de fraudar ali, de fazer uma carta, simular que era alfabetizado, enfim. Gente morta votava, né? Votava, entre as, né? Pessoas que já tinham morrido. Então, assim, era algo bem, né, bem simbólico nesse sentido de garantir as oligarquias. O voto era para garantir, né, as oligarquias no poder, tá? Legitimar o poder das oligarquias. Então, as eleições, né, elas aconteciam dessa maneira na Primeira República. E aí, falando desse coronelismo, né? O que que é o coronelismo? É uma característica muito forte. Existe até hoje no Brasil, a gente pode assim verificar que essa prática ela não termina na Primeira República. Não existe só no Brasil. É claro que talvez em outros lugares tenha uma outra caracterização, outro termo, caudilismo, por exemplo, enfim, mas no Brasil esse termo foi criado por um estudioso chamado Vitor Nunes Leal. Ele escreveu um livro chamado Coronelismo, Inchada e Voto. Então ele demonstra, né, nesse livro essa política, né, do que é o coronelismo, como é que ele age, tá?
Coronelismo, bom, quem é o coronel, né, desse coronelismo? Geralmente é um grande fazendeiro, uma pessoa muito rica. Nem sempre, mas geralmente, tá? A maior parte da população aqui, na Primeira República, da população brasileira, ela está no campo, não está nas cidades. Então, os coronéis, eles detêm muito poder, né? Eles aglutinam, um poder muito grande. E esse poder fica nas suas terras, nas suas fazendas, às vezes numa pequena cidade, tá? Não tem, por exemplo, um coronel influenciando a cidade de São Paulo, por exemplo. Há um grande coronel, dono de terras, que influencia toda a cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande, é difícil, ou a cidade do Rio de Janeiro, ou as grandes cidades. Não, né? Eles atuam geralmente nas suas fazendas, nas suas terras, em vilas ou pequenas cidades. O coronel formava um curral eleitoral, ou seja, uma espécie ali de grupo de pessoas, sua clientela. Então, a gente também fala de clientelismo, tá? Quando fala de coronelismo. E esse curral eleitoral se formava no local onde ele tinha força, onde ele tinha poder. E ele usava o seu poder econômico, e às vezes o seu poder militar, os seus jagunços, para pressionar pelo voto, para fazer com que as pessoas votassem em quem ele queria, tá? E assim, né, gente, nós estamos falando, isso aqui de 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás. O Estado brasileiro, que deveria dar conta de políticas para atender a população brasileira, não dava, não fazia, não estruturava isso. Quem dominava o Estado eram as oligarquias, e as oligarquias estavam preocupadas com seus negócios. Então, assim, nas pessoas pobres do campo, né, os camponeses que trabalhavam para o coronel, quando precisava, por exemplo, de um tratamento médico, quando precisava, de um tratamento dentário, quando precisava comprar roupas, instrumentos, comprar comida, quem é que dava isso para elas? Quem é que fornecia? Era o coronel. O coronel agia onde o Estado não agia. E ele não fazia isso de graça, né? Além de explorar o trabalho dessas pessoas, que rendia muito para ele, né? O lucro das produções era enorme, de cacau, de café, de açúcar, enfim. Ele usava, né, dessas trocas de favores. Ó, eu vou te dar então. Tá precisando do que aí, né? Chegava nos seus trabalhadores lá. O que que tu tá precisando? Ah, tal coisa. Beleza, eu vou te dar e depois eu vou te cobrar, né? Quando, né, quando precisar, e eu vou te chamar, daí eu vou te dizer o que que tu tem que fazer em troca de favor, tá? E muitas vezes uma dessas trocas de favores era o voto, tá? Então o coronel comprava os votos do seu curral eleitoral ali para garantir um auxílio a essas oligarquias estaduais. É uma grande troca de favores, né? O coronel compra o voto das pessoas, se não compra no bem, compra no mal, né? Pressionando com seus jagunços, né? Ameaçando de morte, enfim, e garante o voto para as oligarquias estaduais. E as oligarquias, em troca disso, garantem para os coronéis verbas, trocas também de favores. Ó, então tá precisando construir uma ponte aí lá na tua cidade, na tua fazenda, a gente garante uma verba aqui do governo do estado, se a gente chegar ao poder. Só que tu tem que garantir o voto para nós. Então era uma troca de benefícios financeiros e políticos, tá? É um grande arranjo, eu botei ali, ó, parte de um arranjo político da Primeira República. É um grande arranjo, tá? E é isso em todo o território, não fica restrito só ao Nordeste, como muitas vezes, né, a gente vê filmes, séries, livros e pensa, não, isso é parte do Nordeste. Não, todo o território nacional, tá? E essa base, a característica do coronelismo, tem base nesse paternalismo, né, de enxergar numa figura salvadora, né, num salvador ali que vai levar ao progresso, que vai trazer mudanças, né, e essa pessoa, no caso aí o coronel, era, né, muitas vezes visto como este salvador, até por quê, né? Porque é o que tem dinheiro, é o que tem poder, é o que tem terras, né? E às vezes a consciência, né, crítica, a consciência política, muitas vezes, né, leva a pensar que não, ele é o que vai, né, o coronel que vai levar aqui a nossa, né, a nossa cidade, a nossa vila, né, a nossa aldeia para, né, uma melhoria. E muitas vezes, né, o coronel só querendo explorar mesmo e garantir os votos para si, tá?
se fortalece, né, pela ausência ou ineficiência do Estado. O Estado não chega, alguém vai chegar, né? E alguém vai chegar dando o que o Estado não dá e cobrando, né, os favores de volta. Então esse é o coronelismo, tá, gente? Muito característico, mas não termina na Primeira República, e segue, tá? Até hoje a gente vê práticas coronelísticas. Talvez não do mesmo modo, mas às vezes, né, parecido, tá? Bom, falando ainda da política, a gente teve uma chamada política dos governadores, que foi feita pelo presidente Campos Salles, que foi o terceiro presidente civil, tá, da Primeira República, e é mais uma parte desse arranjo de oligarquias. Olha só, o que que o Campos Salles faz, tá? Ele faz uma política para que os governadores de cada estado se responsabilizem pela eleição, pela escolha ou pela eleição de deputados e senadores que não fizessem oposição ao presidente. Então ele assim, ele joga para os governadores a missão de garantir que deputados e senadores eleitos não fossem de oposição. E o presidente, em contrapartida, apoiaria esses governadores com verbas do governo federal. Porque até ali o Campos Salles é mais ou menos ali 1905, se eu não me engano, 1906, tá? Até a presidência do Campos Salles, alguns deputados e senadores que vinham sendo eleitos faziam oposição ao presidente, né, no Congresso. Então ele estabelece essa política para diminuir essa oposição. Ó, os governadores, as oligarquias estaduais, que são os governadores, se comprometem a eleger deputados e senadores que não façam oposição ao presidente no Congresso, né, que sejam dóceis ao presidente no Congresso. Em contrapartida, o presidente garante as verbas para essas oligarquias. Mais uma medida de conciliação, de arranjo entre as oligarquias. Mas assim, gente, apesar dessas medidas de conciliação e de arranjo, as oligarquias estão sempre em disputa também, tá? Porque tinha um domínio da oligarquia paulista e mineira e as outras iam por fora disputar quem poderia estar no poder também, ou quem, né, talvez conseguisse derrubar os paulistas e os mineiros. Então, assim, eram feitos esses arranjos para tentar diminuir, né, as brigas, os conflitos, mas eles vão ocorrer o tempo todo. E o final da Primeira República, a Revolução de 30, ela é uma grande briga de oligarquias, um grande conflito de oligarquias. Então, né, os arranjos são feitos, mas a fome e a sede de poder, elas levam aos conflitos, né? Não, nunca cessam, tá? Depois, na era Vargas, aí a coisa diminui um pouco. Mas a Primeira República foi caracterizada por isso. Vamos para a economia agora. Quais são as principais características, aspectos econômicos dessa república? A base da economia brasileira segue sendo a agroexportação, a produção do café. O café ganha força, mais força ainda do que já tinha. Até aquele meme, né? Ah, hoje eu estou mais dependente do café do que o Brasil lá entre 1889 e 1930. E, de fato, a economia brasileira passa essa dependência e a oligarquia de São Paulo, né, que dominava a cafeicultura, vai se aproveitar disso e vai, inclusive, fazer medidas para que o preço do café no mercado externo sempre seja mantido um preço bom para os produtores de café, mesmo que o resto do Brasil não se beneficie com isso, porque a gente diz, a economia depende, né? Beleza, a economia brasileira cresce com o café, mas quem é que ganha esses lucros? Quem é que participa dessa economia? Para quem é que é atingido, né, com essa superprodução do café? Não é a boa parte da população, né? É uma minoria que produz, tá? Então, o principal produto de exportação fica bem restrito ali à região de São Paulo, um pouco de Minas, um pouco do Rio, mas principalmente São Paulo, naquele regime, né, dos latifúndios, grandes fazendas, a, a monocultura, o trabalho não é mais escravo, né, mas ainda assim os trabalhadores são super explorados, tá? E outras produções, Minas Gerais com a produção do leite, por isso aquela política, né, do café com leite, até botei a chargezinha ali, né?
Açúcar no Nordeste segue sendo produzido, cacau segue sendo produzido, tabaco também, tudo isso vem do período colonial, segue sendo produzido. No Norte, a borracha ganha uma força, a produção da borracha, a extração, né, os seringueiros, né, no norte vão ganhar essa força e o Brasil vai participar indiretamente da Primeira Guerra Mundial vendendo borracha, né, para abastecer os países que estão em guerra, e a carne aqui no sul. Então, a economia brasileira se mantém, né, dependente da agroexportação. Vai ter um setor industrial, mas não é uma indústria grande, não é uma indústria muito forte ainda. E aqui algumas medidas econômicas que já caíram em provas e são famosas do período, que eu destaquei. O encilhamento, que é feito ainda no governo provisório do Deodoro da Fonseca, que é pensado pelo Rui Barbosa, ministro da Fazenda, e o Acordo de Taubaté, do governo Rodrigues Alves, que é o segundo presidente civil, tá, da Primeira República. O encilhamento, assim, foi um estímulo à produção de dinheiro, de meio circulante, para suprir as necessidades dos trabalhadores assalariados e imigrantes. Porque até a abolição, né, da escravidão, a maior parte dos trabalhadores não recebia salário. Então não precisava ter tanto dinheiro circulando. E com a abolição, né, o trabalho assalariado vai ganhar muita força, né? Se torna o trabalho assalariado é a base agora com a abolição. Então tem que pagar, né, os trabalhadores, tem que dar um salário e aí se estimula o meio circulante. E o Rui Barbosa pensou nisso também, estimular a produção de dinheiro para tentar estimular a indústria. Só que essa medida não deu muito certo, ela resulta num excesso de meio circulante, que na época não se falava de inflação, os economistas da época, não existia esse termo ainda, eles falavam inchação, tá? Então, muito dinheiro circulando, diminui, né, o valor do dinheiro, diminui o valor da moeda, cresce o custo de vida e desvaloriza a moeda, né? Então, assim, foi uma medida que no final foi um desastre para boa parte da população brasileira e gerou uma forte especulação na bolsa de valores do Brasil. Muita gente especulando lá nas ações, empresas quebrando, enfim. Então, foi uma medida para tentar estimular a economia que, no fim, acabou virando contra, tá? E o Acordo de Taubaté? O Acordo de Taubaté vai beneficiar os cafeicultores. O governo se encarrega de comprar os excedentes da exportação do café pegando empréstimo com bancos estrangeiros, ou seja, aumentando a dívida brasileira, que já existia, uma dívida externa brasileira com esses bancos, vai aumentar a dívida para pegar mais dinheiro para comprar o excedente do café para manter o preço do café no mercado externo. Desvaloriza a moeda mais uma vez. E o Celso Furtado, um economista, vai chamar isso de socialização de perdas, porque desvaloriza a moeda nacional para favorecer o preço do café no mercado externo, só que só uma maior parte da população brasileira perde com isso, né? Se prejudica, porque, né, com o dinheiro, com a moeda desvalorizada, né, aumenta o custo de vida, né, aumenta tudo, o salário não dá conta, só favorece o setor da cafeicultura. Então, as importações iam encarecer, mas seriam pagas por toda a população. Por isso que a socialização de perdas favorece um setor minoritário enquanto a maior parte perde, né? Para manter o café, o preço do café. Esse é o acordo de Taubaté, tá? E na indústria, o que que a gente tem de indústria? A indústria ainda dependente do capital agrário. Então, para que a indústria surgisse, né, teve um investimento que vinha do capital agrário. A indústria está ligada aos bens de consumo, então alimentos, tecidos, calçados, bebidas, e no setor infraestrutural aos transportes, serviços e serviços urbanos. Então não tem aquela indústria pesada, que é chamada indústria de base, de produção do aço, né, das siderúrgicas. Não, isso não existe ainda no Brasil, só lá no período Vargas, tá? Trabalho nas fábricas vai ser extremamente precário, né? A mão de obra imigrante, infantil, feminina, crianças de 8, 10 anos trabalhando, longa jornada,
jornadas de 14 horas, 16 horas de trabalho. 10 horas era assim, né, poucas, a maior parte era 12 para cima, tá? Salário baixo, né? E se fosse mulher, salário mais baixo ainda, se fosse criança, salário mais baixo ainda para fazer o mesmo trabalho. O que é uma realidade ainda hoje, né, em diversas categorias. E nessa época aqui era mais escancarado ainda, né? O salário dos homens já era baixo, né? E das mulheres e crianças era mais baixo ainda. E a ausência de leis trabalhistas, né? Não tinha carteira de trabalho, não tinha direito a férias, 13º, folga semanal, férias remuneradas, não tinha nada disso, né? Então, assim, era a exploração total, né? A classe industrial, né, era um setor da classe dominante, com seus interesses específicos. Então, os industriais, né, aqueles que investiam na indústria, que tinham fábricas, enfim, eles eram uma parte da classe dominante, mas geralmente submissos ao setor cafeeiro, tá? E os trabalhadores, eles vão se organizar. Depois a gente vai ver na aula das revoltas, né, o movimento operário brasileiro, nas associações, sindicatos, o surgimento de partidos, o Partido Comunista Brasileiro, a partir da organização dos trabalhadores e as greves. Greves por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, tá? Mas a gente vai ver quando falar ali do movimento operário na Primeira República, entre outras revoltas também, tá? Então a indústria ainda, né, é uma indústria pequena, uma indústria que está restrita principalmente ao Sudeste. Tem indústria em outros lugares, assim, né, mas como eu disse, pequena, de bens de consumo, tá? E as classes sociais, para fechar essa aula das características gerais, né? Quem são as classes sociais dessa Primeira República, tá? Temos os grandes proprietários, produtores de café, que é a classe dominante a nível nacional, e temos o latifúndio tradicional, que são aqueles produtores de açúcar, cacau, fumo, pecuária, que geralmente é uma classe dominante a nível regional. Os coronéis, tá? Que dominam, né? Mas dominam em nível regional, não em nível nacional. Nas maiores cidades, né, tinha um setor médio que tinha uma certa autonomia política, então médicos, advogados, jornalistas, tá? Né, uma certa classe média, assim, tá? E a massa rural, né, os camponeses, geralmente sob o domínio político e social, né, desses latifundiários, tá? Não que a massa camponesa não tivesse as suas ideias, não tivesse sua consciência, né? Tinha, claro que tinha, mas dominada, né? Quando tentava se rebelar, era reprimida, tá? E aí vem uma característica muito assim forte da Primeira República, que é o messianismo. A gente vai ver duas revoltas que têm esse teor messiânico, que é a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, que é uma reação da massa rural, uma reação dos camponeses empobrecidos, marginalizados, né, enfim, né, numa vida bastante precária, é uma reação à sua própria situação. É uma solução que se encontrava à falência daqueles tempos num líder, né, num líder messiânico que conduziria a sociedade humana para uma implantação do reino de Deus na Terra, uma espécie de retorno a um passado ideal, tá? Esse messianismo tem a ver com essa estrutura paternalista, né, do latifúndio brasileiro, tá? Quem foi, né, um dos grandes líderes messiânicos foi o da Guerra de Canudos, foi Antônio Conselheiro. Então, né, um líder, né, messiânico, um líder político e espiritual. E então a gente vai ver, né, movimentos que acontecem com esse teor messiânico. E na cidade, os movimentos sociais são feitos por um setor que consegue desenvolver um nível maior de consciência, então os trabalhadores, operários, que como são, né, trabalhadores de fábricas e têm uma certa influência também dos ideais que estão surgindo, do anarquismo, do socialismo, que já estão há um tempo, né, na Europa, no século XIX, mas agora estão chegando no Brasil. Então, os trabalhadores, né, das fábricas, das indústrias começam a se organizar também politicamente, tá? E esse proletariado industrial, né, ele vai fazer uma série de revoltas e protestos também, né? A gente vai ver, tá? E aí tem uma certa diferença, assim, no Rio de Janeiro, que tem uma estrutura social um pouco mais complexa, o movimento operário geralmente busca soluções mais imediatas. Já em São Paulo, tem uma estrutura social um pouco menos complexa, tem soluções e apresenta soluções mais radicais, com maior presença de operários estrangeiros, italianos, é aquela ideia da revolução, tá? Então, assim, né, o proletariado industrial é uma classe
é uma classe importante que está surgindo na Primeira República e que na era Vargas, né, vai ganhar muita força. O Getúlio Vargas vai usar isso, né, no seu governo e vai condicionar também, né, suas medidas a que esse proletário obedeça, né, e não se manifeste, não faça greves, enfim, tá? As maiores greves acontecem em 17 e 20, tá, em São Paulo, motivadas pela carestia de vida, né, e pelo ideário revolucionário, tá? Então a gente vai ver agora, a gente vai ver as revoltas, tá? E vamos ver uma parte das revoltas diz respeito à movimentação do proletariado industrial, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa. É isso. Então fechamos essa primeira aula, tá, gente? Vamos para vamos para as revoltas. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Não vai dar tempo assim, né, de muita coisa, mas vamos já introduzir as as revoltas aqui. Vamos fazer uma pequena introdução, tá? Não vai dar muito tempo para a gente trabalhar, mas já vou mostrar aqui o que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Só compartilhar aqui, aumentar. Então, pessoal, só para a gente já dar o pontapé inicial, tá? Revoltas e movimentos sociais da Primeira República. Questão social. Tem uma frase do Washington Luiz, que é o último presidente da Primeira República. Na verdade, ele seria o penúltimo, até ia vir o Júlio Prestes, enfim, mas ele acabou sendo o último, tá? E ele fala uma frase que resume o que é a questão social na Primeira República. Questão social é questão de polícia, ele disse. Ele diz num contexto ali que estão ocorrendo alguns movimentos, revoltas no governo dele. Ele governa de 26 a 30. Tá? Então ele diz, não, questão social para mim é polícia, né? Acontece algum movimento, alguma revolta, eu mando a polícia em cima, eu mando o exército em cima e não tem conversa. Essa frase, então, ela resume as revoltas, né? Como as revoltas e os movimentos sociais vão ser tratados durante a Primeira República. Que a resposta era a repressão. A resposta aos movimentos sociais era a repressão violenta. E ainda hoje, né, a gente vê um reflexo dessa mentalidade no Brasil, né, quando tem manifestações, greves, revoltas e que são populares, né, que partem das pessoas mais pobres, que partem das periferias, qual é a resposta do Estado? É a repressão, né, tiro, às vezes até tiro de borracha, né, bomba de gás nas pessoas, né, essa é a resposta, às vezes, ainda hoje, tá? E na Primeira República, isso era normal, era comum. Então, é a frase que traduz, assim, né? Questão social, questão de polícia, tá? Eu só vou mostrar para vocês, ó, as revoltas, tá? Que a gente vai trabalhar. Então, assim, são várias, tá? São várias revoltas. Eu não botei todas, porque tem várias, tem algumas outras menores, assim, mas eu botei as que geralmente aparecem nas provas que já foram trabalhadas. Então a gente tem revoltas no campo e revoltas nas cidades. As principais revoltas no campo, então a Guerra de Canudos, uma das maiores revoltas. E vejam só, no campo, geralmente a gente tem guerras, né? Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, guerra, né? E nas cidades já é uma revolta, são revoltas mais localizadas, mais específicas. Então tem a Guerra de Canudos, no campo tem o movimento de Juazeiro, que algumas assim é campo e cidade, algumas é mais no campo, mas também envolve cidades. Guerra do Contestado em Santa Catarina, Guerra de Canudos é na Bahia, Juazeiro é Ceará, Contestado é Santa Catarina e Paraná. Movimento do Cangaço é Nordeste. E a Coluna Prestes envolve aí uma boa parte do Brasil, tá? A gente vai ver. E na cidade, a gente tem as revoltas da Armada, no Rio de Janeiro, nos primeiros governos já da Primeira República. Tem a revolta da Vacina, também no Rio de Janeiro. Revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro. Então, várias delas são na própria cidade, que é a capital, né, do Brasil na época. Movimento operário, aí já é mais São Paulo, tem Rio de Janeiro, mas São Paulo, que tem uma característica, né, industrial mais acentuada, e o tenentismo, que envolve também Rio de Janeiro, mas outras cidades, tá? Então, assim, são pelo menos essas 10 revoltas, tá? Que a gente vai trabalhar e vai ver como é que elas se desenrolaram ao longo aí da Primeira República. E aí, na outra aula, depois das revoltas,
Aí nós vamos para a crise da Primeira República e o final dela, tá, gente? Então, assim, na aula que vem, tá, nós vamos trabalhar todas essas revoltas e, se der tempo, a crise da República. Certo, pessoal? De minha parte é isso. Se não tiver dúvidas, estamos então encerrando aí. Valeu, gente. Boa noite, grande abraço, boa semana. Nenhuma dúvida? Nada? Tudo certo? Então tá. Valeu, pessoal. Boa noite, valeu. Até mais.